Vamos fazer um passeio pela história da sociedade? Confira agora o quadro de entrevista com o tema Das Tatuagens a Adolf Hitler. Olá! Ao iniciarmos mais um quadro de entrevistas ou bate-papo, registro da nossa gratidão a você que nos tem acompanhado durante esses meses todos de edição do nosso programa A Vida em Foco. E a você que nos assiste pela primeira vez, os votos de boas-vindas. Conosco hoje, Carlos Augusto de São José. E temos repetido várias vezes, para mim em particular, minha modesta opinião, um dos cidadãos que mais conhece o Espiritismo aqui em nosso estado do Paraná, se não o que mais conhece até. Seu Carlos, bom você estar conosco de novo. Prazer é nosso. Seu Carlos, hoje o nosso programa é especial. A nossa entrevista é especial porque nós resolvemos selecionar várias perguntas que telespectadores foram fazendo ao longo desse tempo. A gente até pede desculpas ao telespectador porque nós demoramos para responder, são muitas perguntas que chegam e eu vou direcionando algumas delas ao Carlos Augusto, o nosso decano, o nosso mais experiente componente do grupo. Então, seu Carlos, nós temos aqui perguntas da Renata, da Silvânia, do André. E a Renata nos pergunta o seguinte, já há algum tempo ela nos pediu que falássemos sobre os efeitos das tatuagens, os efeitos espirituais das tatuagens, os efeitos, os impactos e repercussões no perispírito. As tatuagens podem produzir alguma espécie de dano em nosso corpo astral? É essa a pergunta da Renata. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações, principalmente para dizer que a tatuagem é um hábito cultural. Nós encontramos registro há mais de 3.000 anos já dessa prática, quando as comunidades tribais usavam como símbolos de manifestação de hierarquia. Os pajés, os guerreiros, os chefes e por assim vai. No nosso país, a tatuagem começou a aparecer na década de 50, com os nossos marinheiros, militares e mercantes, que tatuavam a âncora e embaixo, então, a inscrição Marinha do Brasil. A tatuagem, ela se popularizou mais a partir do festival musical de Woodstock, nos Estados Unidos. Depois, com o surgimento e o apoio crescente da comunidade juvenil às bandas de rock, a tatuagem passou a ser uma espécie de rito de passagem, criando quase que uma obrigatoriedade de se ter. Com relação à tatuagem em si e sua possível repercussão no perispírito, nós não encontramos absolutamente nenhum registro na doutrina espírita. Eu tive a oportunidade de conversar com o Divaldo Franco, que é hoje a maior liderança, a mais expressiva liderança em nosso país, no espiritismo, e ele também me disse que, infelizmente, não conhece nenhuma matéria em torno da questão. O que nós podemos, assim, adiantar, com base na experiência que nós adquirimos em quase 50 anos de estudos continuados, é que o que deve preocupar mais é a higiene com esse hábito. Porque as tatuagens feitas em ambientes não devidamente preparados, qualificados, podem induzir a uma série de doenças, como os próprios textos nos falam. Dermatites, HIV, hepatites dos mais variados tipos. E uma outra questão que se insurge é a do preconceito. Nós sabemos que ainda hoje há resistência em empresas para dar emprego aos jovens que mostram tatuagens muito ostensivas, algumas até incompreensíveis, que chegam mesmo a marcar o próprio corpo. Daí a importância de se ter cuidado, porque as religiões não apoiam a tatuagem mormente para os jovens, para quem quer que seja. E precisa fazer-se um exame de consciência para saber se realmente quer fazer a tatuagem e, se resolver fazer, tomar os cuidados devidos, mormente contra o processo da doença, que pode surgir a partir dessa prática. Com relação à repercussão no perispírito, eu não creio que haja, porque só as grandes lacerações, como tiros, facadas, rupturas graves, que impactam mentalmente, é que podem, dependendo da intensidade desses clichês que ficam no inconsciente, mais tarde projetar no novo corpo que a pessoa vai habitar.
mas eu, sinceramente, não creio que as tatuagens possam trazer algum dano para o nosso corpo astral. Acho que a preocupação da pergunta, né, supondo aqui a preocupação, é que fique uma marca na matriz e que numa nova encarnação essa marca se projete no corpo, de alguma forma, é isso, né? Exatamente. Eu não creio que haja esse perigo, até porque hoje elas estão muito bem feitas e laceram o mínimo possível, elas não marcam e são até retiráveis, se for o caso. Ok. O Carlos, a Renata ainda faz mais uma pergunta. Ela também nos solicita informar se há alguma notícia sobre o espírito que na Terra, em sua última encarnação, foi Adolf Hitler. Em que região ele se encontra no plano espiritual? Veja que são curiosidades aí. Essa é uma questão que merece algumas ponderações, né? Porque, querendo ou não, Adolf Hitler foi uma das mais trágicas figuras de toda a história da humanidade. Mormente, quando ele autorizou a invasão das tropas nazistas em território polonês, acendendo a mais terrível de todas as fogueiras que o mundo tem notícia, a partir de 1º de setembro de 1939. Consequentemente, com o fracasso do idealismo nazista, com o fracasso do seu ideário macabro, ele acabou por suicidar-se. Consequentemente, eu suponho que ele ainda deva estar inconsciente e possivelmente até sem forma, debaixo do império do ódio que ele criou para si mesmo e da perseguição violentíssima que ele deve estar sofrendo de suas milhões de vítimas. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que não deva haver especulação nessa direção, para saber onde é que ele está homiziado. Porque a espiritualidade, ela é pródiga em misericórdia, ela é muito caridosa. E não o exporia dizendo que ele estaria aqui ou ali, como, por exemplo, eu já ouvi dizer que ele estaria sendo guardado na lua. Não sei de onde é que tiraram isso, e serve até como motivo de morfa, realmente. Até porque a gente tem conhecimento com a nobreza dos princípios espíritas e, repito, com a caridade dos nossos grandes benfeitores, ele deva estar preservado. Da mesma forma como nós preservaríamos um ente amado que estivesse sofrendo um grave distúrbio psicológico e que as pessoas começassem a querer saber onde é que ele está, receber informações, e a gente o pouparia nesse sentido, nessa direção, para impedir que ele venha a sofrer mais ainda. Não podemos esquecer que ele em Deus é nosso irmão. Merece a nossa misericórdia, o nosso carinho e principalmente as nossas preces para que ele se recupere e mais tarde ele resgate os males que praticou. Nesse sentido, tenho mais uma pergunta, mas depois do intervalo eu gostaria de retomar esse tema, seu Carlos. A gente já volta. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. E hoje é uma conversa diferente, uma conversa especial. O seu Carlos Augusto está respondendo a várias perguntas, né, perguntas sobre diferentes temas que telespectadores nos fizeram ao longo desse tempo todo. E nós procuramos selecionar algumas. Falava, seu Carlos Augusto, o senhor a respeito da situação em que possivelmente estaria Adolf Hitler, nesse momento no mundo espiritual. Pois bem, o senhor fazia referência à maneira através da qual a justiça de Deus trata desses espíritos que se equivocaram gravemente, se comprometeram gravemente. Porque a justiça humana, naturalmente, nós, né, no ímpeto de fazer justiça, vamos execrar, vamos perseguir. E parece que eles agem diferente, né? Protegem. Qual é o objetivo dessa proteção? Seguir rigorosamente o que o Cristo nos ensinou. Quando ele diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros façam para nós não podemos fugir a esse princípio, porque se hoje nós estamos relativamente bem, amanhã nós poderemos cometer erros até mais graves e queremos ser alvos da misericórdia e da compreensão alheia. Muito bem, seu Carlos. Temos aqui mais uma pergunta agora da Silvânia. Estamos tratando pelo primeiro nome para simplificar. Tá certo, Silvânia indaga: como fazer reforma íntima sem drama, sem martírio para ser feliz? Interessante, né? Eu me lembro, toda vez que esse assunto vem à baila, que quando o professor Hipólito Leão Denis Arrivai, eu estava convulsando as primeiras questões para elaborar o livro dos Espíritos, que saiu em 1857, isso nos idos de 1855, 2 anos antes. Ele tinha o hábito de ir a pé ali do apartamentozinho dele, da Rua dos Mártires 8, até o centro de Paris.
E ele, como um humanista sincero, um idealista convicto, ele tinha o hábito de reparar as pessoas. E ele, então, registrou que quase que a totalidade das pessoas que estavam diante dos olhos tinham máscara fisionômica contraída, pessoas que tinham semblante pesado, lábios cerrados, olhares distantes, passando para ele até aquela impressão de estar numa imensa clínica de tratamento psicológico a céu aberto. E isso o preocupou, e quando ele elaborou a questão 921, os benfeitores espirituais deram uma resposta interessante a respeito dessas questões, dizendo assim: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Muito bem, ele não se deu por satisfeito, e no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados aflitos, e quando ele aborda a questão dos sofrimentos causados pelas aflições, né, das crises, das dificuldades da vida presente, da vida passada, ele mostra claramente, num texto seu, que é super atualizado, que o grande problema da reforma íntima é, acima de tudo, para se obter a felicidade, podendo fazê-la com tranquilidade, sem dramas, sem dores, é conhecer aquilo que o martiriza. E ele deixa lá muito claramente exposto, que é o nosso orgulho, o nosso apego excessivo aos bens materiais, a nossa vaidade incontrolável, o nosso egoísmo, enfim, um conjunto de maus sentimentos que a gente tem que debelar, que a gente tem que combater, ainda que lenta, paulatinamente, para que a gente possa fazer, então, o caminho inverso. Consequentemente, nós vamos poder fazer essa reforma sem maiores complicações para as nossas próprias vidas. Mas não sem esforço, não é, Sr. Cândido? Sim, o esforço é exatamente o combate que se dá às suas más inclinações, como tão bem Allan Kardec deixou estabelecido nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que combater não só as más inclinações, mas também buscar a nossa reforma moral. Na medida em que a gente faz isso nos limites das nossas possibilidades, nós vamos obtendo luz, nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos nos tornando melhores, consequentemente, mais pacificados, mais equilibrados, e as torturas que normalmente nos martirizam vão se desvanecendo aos poucos. Temos aqui o André, nesses minutinhos finais. O André diz que não perde um programa e tem aprendido muito com todos. Ele indaga a respeito da simonia. O que vem a ser simonia? Esse assunto é muito interessante, principalmente para os nossos dias. Muito bem, quando o apóstolo Filipe esteve na Samaria pregando, havia um cidadão que o texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, diz que era mágico. Possivelmente também tivesse alguns pendores mediúnicos. E ele negociava esses recursos cobrando do povo pobre daquela região. E Filipe o repreendeu. Ele aderiu inicialmente, mas depois, com a chegada de Pedro, e Pedro fazendo curas também ao lado de Filipe, como João também, ele ficou impressionado e pediu a Pedro que ensinasse como é que se curava e que ele pagaria quanto Pedro quisesse. E Pedro, então, repreende, dizendo que os dons de Deus não são compráveis, os dons de Deus são conquistáveis, resultado da nossa fé, da nossa fidelidade aos princípios esposados por Jesus. Consequentemente, simonia vem de Simão, que é o tráfico das coisas santas. É o mercado de interesse, de ordem pessoal, é o comércio, é a transformação da religião em shoppings, que se promete desde a saúde plena até a riqueza total, de uma maneira que jamais Jesus ensinou. Não há absolutamente nenhum registro que corrobore esse tipo de comportamento. Carlos, deixo para suas considerações finais, nesse minutinho que nos resta, o que o senhor gostaria de falar para o nosso telespectador ainda? Eu sempre bato muito na questão da gente buscar a fé raciocinada, que é um dos princípios básicos e inafastáveis da nossa doutrina espírita, ou seja, é aquela fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade face a face. Por quê? É assim que nós vamos adquirindo conhecimento e vamos nos libertando pouco a pouco dessas algemas terríveis do fanatismo religioso, do misticismo barato, da ignorância que leva ao fanatismo, a ponto, inclusive, eu costumo brincar, de ter gente que não se interessa por absolutamente nada e cai nessas tramas, como consequência vem as dores,
São pessoas que, por exemplo, se chegar numa festa e engasgar, pergunta para quem está do lado, azeitona preta voa? E alguém diz, não. Ele disse, então eu engoli um besouro. São esses tipos de pessoas que não sabem fazer diferença entre uma azeitona preta e um besouro. E o resultado vai por aí, acabando por gerar essas calamidades que nós temos visto constantemente. Daí a importância da gente entender, e ainda esses dias eu vi um documentário muito bonito a respeito do maior prédio do mundo, lá em Dubai, nos Emirados Árabes, 828 metros de altura, quase 300 andares. É algo de extraordinário. Mas quem vê esse monumento não sabe que começou num conjuntinho de plantas que podem ser enroladas e que praticamente ninguém vê. O que quer dizer isso do ponto de vista espírita? Que o visível vem daquilo que é invisível, vem da parte íntima, do coração humano, porque assim como o prédio vem das plantas que ninguém alcança, os nossos resultados perante a vida vêm consequentemente dos nossos pensamentos. Daí a necessidade da gente vigiar diariamente, como Jesus nos orientou. Por quê? Vamos fazer um mote, porque nós somos um fusquinha de virtudes e um caminhão de defeitos. Daí a importância da gente estar muito preocupado com a questão da vigilância. Até porque Jesus nos pediu que nós não fôssemos só mansos como as pombas, mas, acima de tudo, prudentes como as serpentes, né? Tá certo, seu Carlos. Fica a nossa gratidão em nome de todos, em nome do telespectador, pela sua participação mais uma vez, pelas suas elucidações e profundidade. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, porque a Vida em Foco continua.